Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus esteja em cada lar, em cada vida nestes dias. Que o Senhor esteja assim enviando seus anjos para acampar em volta de nossas casas e nos guardar, nos proteger, nos livrar de todos os perigos. Como os irmãos sabem, vamos orar pedindo a graça do Senhor para este momento. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, agradecendo em primeiro lugar ao Senhor por nos conceder a bênção, a direção e a orientação. Agradecemos ao Senhor pelo cuidado que Ele tem tido para conosco, que Ele continua com a sua mão poderosa sobre nós para nos proteger e nos guardar. Queremos lembrar em nossa oração do irmão Tessantes, nesta hora, que o Senhor coloque sua mão de cura e de milagre sobre a vida do irmão, restaurando completamente, Senhor, a sua saúde. Entregamos nas tuas mãos, pedindo tua graça santa no nome poderoso de Jesus. Amém? Esta noite, nosso estudo está baseado na carta de Pedro, no capítulo 5, primeira carta de Pedro, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 7. O versículo 7 diz assim: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O cuidado de Deus com os seus. Cuidado de Deus com os seus são os seus chamados, os seus escolhidos, os comprados pelo sangue do Cordeiro. Os seus são aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Os seus são os que são seus filhos, aqueles que já aceitaram Jesus como Senhor e como seu Salvador. O cuidado de Deus para com os seus. Ele conhece todas as suas necessidades. Cuidado de Deus para com os seus. Ele conhece todas as nossas necessidades. Para tanto, vamos ler Lucas capítulo 4, versículo 30. Diz assim: pois os pagãos deste mundo é que estão sempre procurando todas estas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isto. Ou seja, de todas as nossas necessidades, Deus tem conhecimento. E é o próprio Deus que supre as nossas necessidades, como está escrito. Então, Ele é que supre as nossas necessidades. Até porque Ele conhece quais são as nossas necessidades. Ele tem conhecimento daquilo que estamos passando, daquilo que estamos sofrendo, daquilo que necessitamos para a nossa vida, para a nossa existência. Então, é do conhecimento de Deus. Por isso que, e muitas vezes, Jesus nos aconselha a não andarmos ansiosos por coisas nenhuma, porque enquanto nós estamos ansiosos, Deus está provendo as nossas necessidades. Então, Ele se preocupa conosco. Deus tem essa preocupação para com os seus. Ele sente todas as suas dores. Está escrito em Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Diz assim: o Senhor, de fato, tem visto a opressão sobre o meu povo no Egito e também tem escutado o seu clamor por causa dos feitores e sei quando eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa, vasta, onde mana leite e mel, terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então Deus, Ele, no seu cuidado que Ele tem tido para conosco, Ele sente aquilo que nós estamos sentindo. Ou seja, Deus, Ele sente as nossas angústias, Ele sente os nossos sofrimentos, Ele sente as nossas dores,
nossas angústias, nossas preocupações. Então aqui esse texto é muito interessante, porque o povo de Deus, o povo de Israel, que naquela época estava no Egito como escravo, e havia uma promessa sobre aquele povo, né? Então naquele período que eles começaram a clamar, Deus viu o sofrimento, então ele desceu para livrá-lo através da pessoa de Moisés e Arão, para tirar e cumprir a sua palavra. Então Deus, ele sente as nossas necessidades, ele sente as nossas dores. Ele pensa em todas as suas preocupações. Ele pensa em todas as suas preocupações. Nós vamos ler uma outra passagem que está no livro de Salmo 40, versículo 17. Mas eu sou pobre e necessitado, e contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Ele pensa em todas as suas preocupações. Ou seja, Deus, ele está sempre cuidando de cada um de nós. Ele sempre está providenciando aquilo que é melhor para cada um de nós. Então o salmista diz que ele passou pelo momento, né, terrível, né? Ele disse, sou pobre, necessitado. Ele diz, contudo o Senhor cuida de mim. Então mesmo nas nossas necessidades mais profundas que nos atinja, no caso de uma necessidade material, Deus está cuidando de cada um de nós. Ele tem essa preocupação. Deus sempre quer o melhor para cada um de nós. Por isso que a Bíblia nos aconselha, a palavra de Deus, que nós devemos descansar no Senhor, deixar Ele agir. O que acontece é que muitas vezes, pelo fato de sentirmos algumas necessidades, nós começamos a nos preocupar, nos angustiar e muitas vezes até murmurar a respeito de determinadas situações que porventura estejamos passando. E esquecemos que Deus está na direção, que Deus está cuidando de cada um de nós. Ele tem isso, porque Deus ele sempre quer aquilo que é melhor para cada um dos seus filhos. Não importa o lugar onde esteja, não importa a situação que ele esteja enfrentando, ele sempre quer o melhor e ele sempre vai dar uma saída para aquela situação adversa que por acaso estejamos passando. Ele carrega todos os seus fardos, ou seja, todos os nossos fardos, todas as nossas dores e sofrimentos, né? Como o próprio Isaías escreveu a respeito de Jesus, que já tinha levado sobre si todas as nossas necessidades. E mais uma vez aqui vamos relembrar este versículo que nós lemos logo no início, que é 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, ele diz, lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Aí vem a resposta, porque ele tem cuidado de vós. Não seria melhor nós procurarmos a Deus, lançar sobre ele as nossas necessidades, deixar que ele haja em nosso favor, de que nós muitas vezes nos virarmos, achando que às vezes se nós agirmos de tal forma, Deus vai agir, como se talvez Deus estivesse precisando de nossa ajuda. Não está. Ele é Deus, Ele é o Senhor do céu
Ele é o Senhor da terra. Então ele carrega já os nossos fardos. Os fardos que pesa sobre nós, ele carrega. Ou seja, se é um fardo pesado, não damos contas de carregar, ele carrega por nós. Ele tem todo o amor e o cuidado para com os seus. Tanto é que o próprio Deus, ele, na sua infinita misericórdia, ele deu o seu Filho unigênito para pagar o preço dos nossos pecados, para nos redimir, para nos levar de volta para Ele. Então Deus, ele tem esse cuidado, Ele cuida. Ele está cuidando do seu povo. Agora mesmo, recebemos um vídeo de uma irmã, não sei qual é a igreja, mas é uma cristã que foi restabelecida desta enfermidade. A alegria, o pulo. Então, um cristão é desse jeito. O cristão passa por prova, mas está sempre dando glória a Deus. Ele vigia pelo seu bem-estar. Deus, ele vigia pelo nosso bem-estar. É escrito lá em Jeremias 31, 28, diz: o Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver também estejam comigo, para que, ó Deus, estejam comigo, para que vejam a minha glória e que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Vou repetir novamente. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Escrito lá em Jeremias 31, 28. Então ele vigia pelo seu bem-estar. Ele tem essa preocupação de vigiar, cuidar, providenciar tudo aquilo que é de nossas necessidades. Ele sempre vai fazer isso. Ele sempre tem feito isso pelo mundo afora, para com os seus. Então ele está agindo, Deus, ele sempre estará agindo em favor do seu povo, para que o seu povo tenha o melhor, viva o melhor. Mesmo em situação, digamos, de pobreza, essa pobreza, que às vezes ela atinge todo mundo, mas por determinada situação inesperada, mas ele sempre está providenciando. Por exemplo, se faltou a vestimenta, ele providencia vestimenta. Mas como é que ele vai providenciar vestimenta? Alguém se movimenta, o pessoal que ajuda, o pessoal da solidariedade, sempre Deus levanta pessoas para ajudar, fazer cestas, alimentação. O certo é que Deus ele envia os seus para em socorro dos seus filhos, qualquer situação, né? Mesmo em países distantes, daqui mesmo do Brasil, sempre a gente ouve os comerciais, né? Daquele Médicos Sem Fronteiras. São pessoas que saem, são brasileiros que muitas vezes estão fora, em outras nações, ajudando sem nenhum interesse. E outros que se levantam em pró do próximo, aqui mesmo, na nossa situação, no nosso Brasil, no nosso Maranhão. É porque as causas boas, as causas que ajudam, não são divulgadas, e às vezes a pessoa nem faz caso mesmo de divulgar, porque faz de coração, não é para divulgação, não é para interesse próprio, é apenas do coração, para ajudar pessoas que necessitam de um amparo, de um socorro. Então, Deus sempre está levantando pessoas, às vezes que nós nem conhecemos, para ajudar o outro que está carente. Ele aplana
os seus caminhos. Os caminhos estão escabrosos, espinhosos, está lá em Isaías 45, versículo 3. Os caminhos estão espinhosos, escabrosos, escorregadio, cheio de pedras. Deus, ele aplana esse caminho. Ele quer sempre que os seus servos, os seus filhos, não passam por todas aquelas situações terríveis que às vezes ocorrem, né? Ocorre porque em alguns lugares que as pessoas cultuam mais as trevas e que a Deus, mas os filhos de Deus naquela região eles acabam sendo atingidos também. Mas Deus estende a sua mão para que o mal não prevaleça sobre aquele seu filho. Deus, ele dá logo uma saída imediata para os seus filhos. Por exemplo, é um pastor que é muito conhecido, nosso, que hoje é missionário na Itália, já está há mais de quase uns 30 anos como missionário, que é o pastor Manuel Florencio. Ele, de fato, ele não foi para ele não foi para a Itália, ele foi para uma cidade da Rússia, lá que ele estava estabelecido. E quando então houve um levante muito grande naquela cidade, eles foram alertados para deixar aquela cidade imediatamente, para sair daquela região e nem olhar para trás. Então, quando ele recebeu o aviso, ele com seus 3 filhos e a esposa saíram da região. E lá tinha outros missionários. E eles a fronteira praticamente já estava fechada. Ele foi o último a passar na fronteira. Quando ele olha para trás, o outro missionário que vinha já não conseguiu passar. Ficou retido na fronteira e ele não sabe o que aconteceu com aquele missionário. Ou seja, Deus, ele sempre dá uma saída. E hoje ele continuou, teve que vir ao Brasil, e naquele período, e voltou então, foi enviado pela Junta de Missões Mundiais para a Itália, onde ele hoje já plantou várias igrejas na Itália. Então, Deus, ele aplana nossos caminhos, ele age em nosso favor. Deu essa saída para o pastor, ele esteve recentemente aqui no nosso estado, né? Não sei se ele já retornou, mas ele estava aqui no Maranhão. Ele é filho do Maranhão, né? Estava por aqui. Então Deus, ele aplana o nosso caminho, ele dá a nossa saída. Muitas vezes nós estamos num lugar tenebroso e de repente saímos de lá e acontece uma coisa terrível, que Deus ele não quer o pior para nenhum dos seus filhos. Ele anseia por eles. Ele anseia. Então, tá em João, né? 17, 24. João 17, 24. Tá? Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. João 17, 24. Então Deus, ele tem esse anseio pelos seus filhos. O que Jesus fala nessa passagem? É que em determinado momento da história bíblica, Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele virá resgatar os seus. E Jesus, ele faz então esta promessa para os seus discípulos e para nós também, de que se como filho dele, ao sairmos daqui, nós vamos estar onde ele está também. Jesus, quando ele saiu daqui, ele foi para a presença do Pai, foi para estar sentado à destra de Deus Pai.
E ele então disse que o desejo dele, o anseio dele é que onde ele estiver, nós estejamos com ele também. Mas para que isso ocorra, nós precisamos continuar firmes, seguindo ao Senhor Jesus. Mesmo diante de todas as tribulações que nós enfrentamos, nós precisamos continuar firmes na nossa jornada cristã. Não desistir, não desanimar por hipótese nenhuma, nem achar que a situação está tão terrível. Se nós olharmos para outras situações ou para outros lugares, não temos nem dimensão daquilo que pode estar ocorrendo com nossos irmãos pelo mundo afora. Nós não estamos sofrendo perseguições, morte. Nossas perseguições são outras, de outro sentido. Então não é para desanimar, é para permanecer firme até o fim. Até porque a promessa e a palavra do Senhor Jesus, que aquele que permanece até o fim será salvo. Não é aquele que desiste, que desanima por tudo. Tudo é um desânimo, tudo é uma preocupação, tudo é um medo. Não, o cristão tem que olhar sempre para o Senhor Jesus Cristo. A nossa força vem do Senhor Jesus Cristo. Nós dependemos do Senhor. É dele que nós dependemos. Nossa força, nossa coragem, nosso ânimo está no Senhor. É nele e por ele que nós vivemos e descansamos. Então descansa no Senhor. Confia nele. Mas ele fará. E nesta noite, Deus estenda a sua mão santa sobre a sua vida, lhe dando a saúde que você precisa e que você confie no Senhor, busque o Senhor nesses dias de oração. Não é pelo fato de não estarmos, na verdade, no templo que vamos descansar, não. Nosso descanso é, entre aspas, nosso descanso é orar, jejuar, ler, louvar ao Senhor, por nós mesmos, pelo nosso país, pelo nosso estado, para que essa pandemia seja expulsa e nossos irmãos e amigos não sejam atingidos com essa calamidade. Então não desanime, busque, sempre tem motivo de oração, ore sempre por alguém que certamente está precisando do seu socorro. Que Deus lhe abençoe, dê um restante de semana abençoada e que tudo seja para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém?